Bom, pessoal, boa tarde a todos. Então, creio que muitos aí participaram da aula de ontem aí, né, com a monitora Angélica, que é a monitora aí do curso. Meu nome é Anderson, eu vou ser o tutor, né, o professor aí que vou acompanhar vocês durante esse curso. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Esse curso aqui, então, ele é de qualificação, né, de encanador industrial. Então, aqueles, né, você vê aquelas tubulações bonitas ali de várias cores. A gente sabe que hoje na indústria essa organização ela é vital para a produtividade, para a questão também de segurança e também facilidade na manutenção, né? E as cores, né, principalmente o visual ali, ele é bem importante, principalmente para rápidas tomadas de decisões. Então, pessoal, esse curso vai habilitar vocês, né, para essa parte do encanamento industrial, né? A gente pensa, pô, uma encanadora é só para água e esgoto, né, ou agora chama de efluentes, né, não, é geral, né, a gente sabe que tem tubulação de água, de efluente, de ar comprimido, de insumo de processo, produtos químicos, enfim, tem para N aplicações aí, né, tanto que agora tem até uma normatização dessa coloração aí, por exemplo, das tubulações, né, quem já viu aí, né, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Padrão, coloração, tubulação industrial. Ó. Então, por exemplo, hoje a norma 6493 ela rege, né, essa parte das tubulações, né? Então, por exemplo, ó, por exemplo, verde quer dizer água, né? Só que a água serve para incêndio, o vermelho é água para incêndio, o azul quer dizer que é ar comprimido, cinza escurão eletroduto, ou seja, não é fluido exatamente, mas passa ah, os dutos de, por exemplo, de condutores. Cor de alumínio são os gases liquefeitos, amarelo, gases não liquefeitos, ou seja, um está sob pressão e o outro não. Preto são combustíveis de alta viscosidade, o marrom quer dizer que são materiais fragmentados, por exemplo, polpa de minério, aí é uma mistura, né? A gente sabe que é uma solução. Laranja quer dizer produtos químicos não gasosos, cinza claro quer dizer que é vácuo, ou seja, eu posso simplesmente carregar nada dentro da tubulação, o branco vapor, e o lilás quer dizer álcalis, né? Então você vai dizer a norma 6493 ela rege essa parte, né? Das tubulações. Falando sobre a estrutura do nosso curso, pessoal, então a gente tem aí dois módulos. Então a gente tem esse módulo introdutório. Esse módulo introdutório, pessoal, a gente vê então os fundamentos da comunicação informática, né? Mas você, poxa, eu vou falar de encanamento industrial, mas tem que falar de informática. Bom, pessoal, hoje, né, a gente lida com pessoas, né? Foi esse o tempo ali que a gente era muito bom, extremamente ali, vamos dizer ali, hábil, né? Um técnico, mas não sabia nem como mal dar um bom dia para um colega. Hoje não, hoje a gente precisa, né? A gente lida com pessoas o tempo todo, né? Hoje, por exemplo, está em voga chamada inteligência emocional, tem saber lidar com as pessoas, saber lidar sob situações de pressão, risco, né? Então, você tem que saber lidar nessas situações extremas, né? E hoje a habilidade de comunicação é primordial. Você vê que muitos problemas que geram dentro de uma empresa, ou até uma conversa comum entre duas pessoas, é o famoso ruído na comunicação. Então, uma palavra mal falada, ou tirada de contexto, ou inserida em um contexto também não muito apropriado, né? Aquele momento não foi muito inteligente, por exemplo, falar aquela palavra, então saber o que falar, como falar, não ser enrolado, ser assertivo, né? Hoje a comunicação na indústria, na empresa, de uma forma geral, no mundo corporativo, não precisa ser rebuscada. Ela tem que ser simples, direta e extremamente objetiva, né? É informático, né, pessoal? Então, por exemplo, vocês estão tendo um curso à distância. Ah, então, pessoal, não tem como. Vocês estão mediados pela tecnologia. Então, a gente tem que ter esse mínimo de convivência com a tecnologia. A gente não precisa ser amigos da tecnologia, não precisa ser um viciado na tecnologia. Não sermos nerds da tecnologia. Não, não precisa, pessoal. Basta ter aquela noção.
E também, pessoal, a informática básica hoje é o primordial. Então, saber fazer uma planilha ali, um editor de texto. Então, por exemplo, fazer um laudo técnico. Então, você vai fazer um laudo técnico, você faz ele à mão. Você tem que fazer ele no formato mesmo de um relatório técnico, bem estruturado, um texto organizadinho, com uma redação bem feita, né? Com parágrafo, né? Tudo organizado, figuras, bem bem dito, que é porque um laudo técnico, pessoal, é uma apresentação sua, por exemplo, perante pessoas, geralmente uma cúpula diretiva, né? Então, supervisores, diretores, coordenadores, vai dar um laudo técnico para uma empresa, laudo técnico, por exemplo, para uma matriz, né? Então, você precisa se expressar bem para falar aquilo que você precisa falar, ó, né? Esse encanamento precisa disso, disso, aquilo outro, porque ele está sofrendo com a compressão, ele está tendo pancada, ele não está bem isolado, por causa disso, daquilo outro. Claro, além de você tem que ter os fundamentos técnicos para poder embasar, por exemplo, o seu lado técnico, né? E isso é importante também. Depois, pessoal, a gente vai para os fundamentos físicos e matemáticos aplicados à caldeiraria. Já vem aquele primeiro questionamento, você fala, opa, caldeiraria? Mas não é encanamento industrial? Bom, pessoal, mas os fundamentos físicos e matemáticos, ele está em toda e qualquer área mecânica. O nosso curso, pessoal, é uma área fim mecânica. Então, né, não, a gente não foge disso. Depois a gente vai também introdução ao processo de caldeiraria, que querendo ou não, pessoal, a tubulação, ela é feita também de metal, né? Então, esses produtos de metal, coisa feita à base de metal, a gente tem que ter essa noção da construção. Passou essas 3 unidades curriculares, né, pessoal? A gente tem o nosso módulo introdutório, e depois a gente vai para o específico, onde a gente vai falar da instalação de fato das tubulações e a manutenção das tubulações industriais, né, as principais técnicas. Bom, Bom, pessoal, então vou mostrar aqui como é a plataforma quando vocês acessam. Eu vou acessar aqui como aluno para vocês terem uma ideia. Então, eu vou mudar aqui o meu papel para. Deixa eu compartilhar minha tela, pessoal. Então, aqui é o seguinte, ó. Você tem aqui o curso, né? Por exemplo, aqui encanador industrial. Certo? Então, começou a primeira aqui dia 2, vai até o dia 9, correto? Nossas aulas aqui, pessoal, a priori vai ser sempre as terças-feiras, das 15 às 16 horas. Uma aula rápida de 1 hora. E aqui, pessoal, não se prenda só às nossas aulas. Por exemplo, nesse curso que vocês estão fazendo, vocês precisam ter pelo menos 2 horas diárias de estudo, ou 10 horas na semana. Vocês podem dividir isso da melhor forma. Porque, pessoal, entende que esse número é para vocês terem um rendimento satisfatório no curso, para vocês não terem nenhum problema, nenhuma dificuldade para desenvolver as atividades e também para poder assimilar aquilo que vocês estão aprendendo, né, na cabeça de vocês aí, né? A gente chama o nosso HD cabeludo aí, né? A gente assimilar bem o conteúdo, vocês entenderem e ter, então, adquirir essas capacidades aí através do estudo. Bom, Bom, pessoal, eu creio que a monitora Angélica passou um pouco aqui é, dos comandos aqui, né, dos recursos. Então aqui, pessoal, tem aqui uns avisos que a gente coloca, tem um for de apresentação, onde você clica aqui e se apresenta. Não é obrigado, pessoal, tá vendo aqui, ó? Tem alguns colegas aqui que já, né, lá, ó, já se apresentou. Se quiser, pessoal, não tem problema, é bom se apresentar aqui. Não quer dizer que a gente está à distância, que estamos distanciados, né, pessoal? Que vocês podem se comunicar. Caso queira mandar uma mensagem no privado, pode vir por aqui, ó. Então, como é que faz? Ó? Você clica aqui na gaveta, ó, tá lá, aí tem os contatos. No caso aqui, eu e a monitora Angélica, certo? Quer clicar lá, tá vendo? Ó, clique em enviar mensagem. Ó. Vou lá, vou falar para eu quero falar com a Angélica, tá vendo? Aí você manda uma mensagem, chega lá uma notificação para ela e ela te responde. A outra forma de entrar em contato com o monitor também, pessoal, pelo WhatsApp, que ela colocou em contato com vocês lá também.
Também vou colocar aqui no grupo, pessoal, o meu contato. Se quiserem, né, me colocar em grupo, fique à vontade também. Quer falar sobre o conteúdo? Aí é comigo. Aí a dúvida vai para mim. Ó, clicou, beleza. No caso aqui, ó, é, o caso aqui está falando a Thaís. A Thaís ela é de outra área. No caso aqui sou eu, Anderson Juliano Silvestre. Eu vou responder vocês aqui, pessoal. Certo? Sem problema nenhum. Eu tenho aqui, pessoal, quando vocês me mandam mensagem aqui, eu tenho até 48 horas úteis para poder responder. Então, se vocês responderam uma sexta, eu tenho caso até a segunda-feira. Bom, é, além disso, pessoal, vocês têm também essas dúvidas gerais aqui com relação à plataforma. Essa aqui vai para a monitora. No caso, a Angélica, ela vem aqui e responde vocês. Bom, e aqui, pessoal, é de fato os cursos. Aqui tem esse conteúdo do curso que a gente chama de SCORM, né? A gente chama de slide, mas é slide interativo. Internamente a gente chama de SCORM. E aqui, pessoal, é o conteúdo resumido do curso. Aquilo que tem no livro de uma forma mais dinâmica e mais resumida, né? Então a gente tem aqui os conceitos, né? Então, por exemplo, segurança do trabalho, né? Na verdade, pessoal, esse conteúdo que tem aqui, ele é baseado principalmente, o norte dele, né? Ele é tirado aqui do livro. Então, por exemplo, o livro aqui, ó, aqui está o livro, pessoal. Esse livro, infelizmente, algum colega já até perguntou, ele não pode ser baixado, você não pode fazer o download dele. Até teve problema, pessoal, de direito autoral, o pessoal estava fazendo um uso indevido e acabou por bloquear esse acesso offline. Então, você só consegue acesso enquanto tiver acesso à plataforma. O livro aqui, pessoal, então tudo aquilo que você viu naquele slide interativo, você vai ver aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Aquilo que vai abordando lá, por exemplo, pesquisa, aspecto da gestão, tá vendo? Conceito, elaboração de pesquisa, comunicação oral e escrita, né? Então, tudo aquilo que está lá também está aqui no livro. O livro, pessoal, você consegue ler, é uma leitura bem tranquila, fácil de fazer. Lá, em pouco tempo você consegue fazer uma leitura e consegue absorver bem aqui o conteúdo do curso. Bom, e aqui, pessoal, você fez o estudo, você tem atividade avaliativa. Depois eu preciso dar uma olhada aqui, mas com o pessoal lá da escola, do Rio Grande do Norte, né? Vocês estão aí no Rio Grande do Norte, eu creio que a média é 70. Aí aqui, pessoal, abril, você tem uma tentativa a fazer, tá bom? Aí tudo relacionado à matéria, pessoal. Você teve aqui, deu 70, você consegue já, né, a aprovação para você, a gente parte para a próxima. As unidades curriculares, pessoal, elas são sequenciais, é uma depois da outra. Aí, por exemplo, finalizou essa, a gente vai para a próxima e essa aqui continua aberta. Então, por exemplo, quem deixou de fazer uma atividade pode retomar aqui sem problema. Enquanto o módulo estiver ativo, vocês conseguem acessar. Aí, quando o módulo vira, a gente passa para aquele módulo específico, aí não tem como. Só que tem tempo, pessoal. Se organizem, tem uma disciplina aí, uma gestão boa de horário, vocês conseguem responder tranquilamente. Ok, pessoal, contem comigo aí, eu vou colocar aí no grupo o meu contato, aí vocês me adicionem aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aí na próxima aula a gente inicia então de fato aí a matéria e falar do curso aí. Bom, pessoal, vou desejar a vocês uma boa tarde, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.